Hoje iniciamos a série Prólogo de João, com 3 sessões. Nesta primeira abordagem, vamos falar sobre a distinção entre ton teon e theos. Para você que está ali, não sabe o que é ton teon, saiba que o ton é um determinante usado em grego para especificar algo, e o theon quer dizer Deus. O ton teon é designado exclusivamente a Deus, o Supremo, o Criador dos céus e da terra, aquele que não tem início e não tem fim. Então, em todas as passagens nos manuscritos gregos, quando se refere a ton teon, se refere a este Deus que acabei de aqui explicar. Enquanto o Theos refere-se a outros deuses que podem afetar divindades ou outros que já vimos aí na Bíblia, que quando Deus diz vós sois deuses, não usa o termo theon, mas usa o termo theos, porque a língua é bastante clara, o grego nesse caso é bastante claro, então ele deixa aqui a marca de diferenciação entre o ton theon e o theos ou simplesmente theos. Antes de você ter esta Bíblia que tem nas mãos, existem manuscritos que precedem esta Bíblia, que estão em grego koiné. Para já é uma língua morta, não existe um grupo, uma região que usa essa língua. Então, a tradução desta língua para o português tem sido frequentemente simplificada, os seus pormenores gramaticais, por consequências teológicas profundas. Um dos exemplos mais notáveis ocorre em João 1:1, onde a distinção entre as expressões gregas, nesse caso ton theon e theos, é universalmente ignorada pelas versões tradicionais, que traduzem ambas expressões simplesmente como Deus. Nós, em português, nós diferimos o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Supremo, com um D maiúsculo, e o Deus, no sentido de divindade, de idolatria, com um Deus minúsculo. No entanto, do grego para o português, eles traduziram todos eles, no João 1, falam no João 1, traduzem o ton theon e o theos em Deus, no sentido maiúsculo. Isto quando se refere para Jesus. E vamos mais adiante. Em grego, nós conseguimos ver ali a azul, o tom theon, e depois conseguimos ver a este tom verde, o theos. Mas o que é que fica lá na tradução? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nesse caso, Deus minúsculo, mas a tradução trouxe aqui em maiúsculo. O ton theon, que significa Deus, na tradução comum, eles usam sim o ton theon, mas este se refere ao Deus Supremo, na linguagem cristã, o Pai. O Theos, muitas das vezes não vem, nesse caso, não vem com um determinante, refere na tradução comum como Deus, também em maiúscula. De referenciar que nem todas as traduções aparecem com Deus em maiúscula. Em português, em especial, todas as traduções que tive acesso aparecem em maiúscula. Então, aqui este Deus, o Theos, refere-se à natureza ou à qualidade do Logos. Logos que é o termo que é traduzido aí como palavra, que também numa outra sessão iremos abordar. A presença do artigo ho ou ton, que são os determinantes gregos, servem para identificar um substantivo específico e único. Já dissemos num outro vídeo, quando informamos que chegou o João, é um João específico, único, especial. Não temos dúvidas sobre eles. Mas se dissemos chegou João, é um João qualquer. Nesse caso aqui, o João específico, chamaríamos dele de ton theon, para o João específico, theos para o João qualquer. Quando o livro de João diz que o Logos estava com Deus, nesse caso o ton theon, ele identifica o Logos como um ser distinto de Deus. Logo, ao dizer que Logos era Theos,
sem artigo, a gramática grega nos obriga a uma função predicativa. O que é isso? Quer dizer que este Theos quer qualificar o Logos, não que seja um outro Deus, não que seja um outro Ton Deus. Ao dizer que o Logos, a palavra, é Deus, encontra um embaraço quando confrontamos com a descrição bíblica sobre o processo criativo. Por quê? A Bíblia nos apresenta a palavra de Deus como um instrumento usado para a criação, como um instrumento da sua vontade, e não como uma pessoa idêntica a ele, como se diz por aí que a palavra é co-igual, co-eterna, por aí em diante. Não. Aqui a palavra, o Logos, nesse caso, é um instrumento da criação. As evidências que nós temos, algumas delas, podemos ver aqui em Salmos 33:6, que diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra. O que é que se usou para criar os céus e a terra? A palavra do Senhor. É um instrumento, ok? E todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Quer dizer, sem que Deus tivesse falado, nada do que existe existiria. Acho que você está a perceber. Então, em Gênesis 1:3, temos o exemplo mais claro. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, este é o exemplo prático, concreto, do que é palavra de Deus. De como é que os céus e a terra passaram a existir. É só o falar, a fala de Deus e as coisas passaram a existir. Simples quanto isso. Deus só disse, haja luz e houve luz. A correspondência do Salmo 33:6 é um anúncio que a palavra é comparada com o sopro da boca. Assim como o sopro ou fala de um homem não é propriamente o homem, mas a expressão da sua energia, da sua intenção, a palavra de Deus é o meio pelo qual ele traz a existência à realidade. Conseguimos notar aqui em Hebreus que diz assim: pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. O texto grego de João 1 indica que há uma diferença propositada entre o Deus, Ton Theon, com quem o Logo estava, e a natureza divina do próprio Logo, que é o Theos. O uso do mesmo termo Theos para Satanás em 2 Coríntios 4:4 revela a necessidade de uma tradução que se ajuste ou respeite, no mínimo, o contexto e a semântica original trazida pelo grego. A narrativa do Gênesis, os Salmos, confirmam que a palavra é um meio de criação de Deus, não entidade coexistente com o Criador Supremo. É tudo que tínhamos para hoje. Te esperamos na próxima sessão.